Louvado seja Deus que vai ouvir a sua oração nesse dia. Amém? Senta, por favor, com a graça de Deus. Que bom que você veio no dia de hoje, né? Hoje, para nós que estamos aqui na igreja, é segunda-feira de carnaval. Mas nós não temos nada a ver com carnaval, nós não estamos aqui para perder tempo. Diga graças a Deus. Nós estamos aqui para crescer. E desde a última vigília, no último dia 28, na sexta-feira, nosso pastor vem falando sobre evoluir. Deus colocou algo dentro do coração para tratar com você nessas reuniões de segunda-feira, durante esse mês. Serão 5 segundas-feiras de evolução. Amém? Quando findar esse mês, lá no dia 31, nós estiver fazendo a última reunião do mês, nós queremos aqui ouvir testemunho de vitórias que aconteceu com relação à nossa vida financeira. Diga graças a Deus, irmãos. E nós queremos ver essa mudança da água para o vinho. Só que tem uma coisa que eu já guardo no meu coração, e isso já faz um tempo, né? Mais ou menos uns 5 anos. Eu comecei a entender isso com mais facilidade. Assim que o pastor Jamil chegou aqui, ele começou a tratar muito de vida financeira. Eu estava aqui ouvindo, aqui auxiliando, aprendendo. E ele vem falando que as coisas não acontecem de uma hora para outra. Que às vezes a gente espera um resultado imediato, né? E as coisas não acontecem de uma hora para outra. Nós precisamos de uma preparação. Não é porque eu sou servo de Deus que algo tem que acontecer comigo, sem que eu me prepare primeiro, né? Eu preciso reivindicar algumas coisas diante de Deus. Mas antes de reivindicar isso diante de Deus, eu preciso estar preparado também. Porque se eu não me preparar, pode ser que Deus até tenha interesse em me abençoar. Mas Ele vai olhar para mim e vai dizer: como que eu vou colocar algo tão grande na mão de alguém que não sabe administrar? Então, nós precisamos muito nos preparar para desfrutar de tudo que Deus tem preparado. Diga graças a Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Salmos, Salmo 105. Nós vamos estudar aqui um pouquinho hoje, na primeira temática que nós vamos falar sobre evolução, sobre uma coisa chamada aliança. Toda pessoa que deseja evoluir, que deseja ter de Deus as bênçãos, primeiro ela precisa ter uma aliança. É tipo você é casado com alguém, você não pode, você que não é casado, por exemplo, você não pode chegar de uma pessoa e reivindicar algo dela, sendo que você não tem direito a ela. Você não pode chegar para ela e cobrar. O pai pode cobrar do filho, por exemplo. O pai pode chegar e cobrar do filho alguma coisa, porque tem um vínculo, tem uma aliança. Já um alheio pode chegar e cobrar o seu filho alguma coisa? Não pode. Ele não tem vínculo, ele não tem nenhum tipo de aliança com ele. Automaticamente ele não pode cobrar. A mesma coisa acontece conosco. Você serve a Deus de verdade, então eu tenho uma aliança com Deus. Eu posso chegar diante de Deus, rasgar o coração, ser verdadeiro, porque Deus vai me abençoar. Agora eu não tenho uma aliança ainda, só quero que Deus me abençoe. Aí a coisa é mais séria, né? Pode ser que entra ano e sai ano, não aconteça nada, porque não houve ainda uma aliança. Nós ouvimos falar muito aqui no mês de fevereiro sobre o Jacó, alguém que no período que fez uma aliança com Deus, ele viu as coisas deslancharem, né? As coisas multiplicarem-se na vida dele. Mas enquanto não tinha aliança, era só perseguição, era só problema, era só aquela situação que ele teve lá com seu irmão. Foi o problema dele ter enganado o seu pai lá, né? O pai já não enxergava, ele foi lá, se passou por seu irmão. Aí você vê, só problema na vida dele. Teve que fugir, chegando lá ele trabalha para o seu sogro, e o seu sogro muda o salário dele quantas vezes? 10 vezes, era só problema. Até o dia que ele teve uma aliança séria com Deus. E ali ele foi até Betel, preparou um altar para Deus, e mudou a história da vida dele a partir dali. Glória a Deus. Tudo por causa da aliança. Aí os Salmos de número 105, eu vou ler com você o versículo 4. Diz assim, ó, Salmos 105, versículo de número 4. Ao que tudo indica, foi Davi que escreveu esse salmo. Nós estamos falando de Davi, né? Salmo 105, versículo 4. O que ele diz? Buscai ao Senhor e a sua força. Buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, descendência de Abraão, seu servo,
vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus. Os seus juízos estão em toda a terra. Lembra-se perpetuamente do seu conserto, da palavra que mandou até milhares de gerações, e do concerto que fez com Abraão, e do seu juramento a Isaque, o qual ele confirmou a Jacó por estatuto e a Israel por concerto eterno, dizendo: a ti darei a terra de Canaã por limite da vossa herança. Davi, você sabe que ele vem dessa linhagem, né? Mas preste bem atenção num detalhe. Quando ele canta esses salmos aqui, ele está falando para lembrar da aliança que um dia Deus fez com Abraão, com Isaque e com Jacó. E essa aliança, ela iria se estender pelas gerações futuras. Eles não podiam esquecer, em hipótese alguma, o povo que era pertencente a Israel, que eles estavam debaixo de uma aliança. Que se eles quisessem algum favor do céu, algum favor de Deus na vida deles, se eles quisessem evoluir em alguma coisa, eles precisavam continuar com essa aliança. E é o que muita gente não entendeu, pessoal. Tem pessoas que nos momentos da luta na vida, ela firma uma aliança. Mas depois que as coisas melhoram, o que algumas pessoas fazem? Eu tenho certeza, tem muita gente que um dia esteve passando por algumas crises. Elas vieram até a casa de Deus, elas receberam uma palavra, receberam uma direção, fizeram corretamente o que tinha que ser feito, as coisas melhoraram. Elas viveram aquele upgrade, né? Elas tiveram aquele crescimento. E aí, com o passar do tempo, elas foram se desviando da aliança. E aí começam a vir situações, começam a vir lutas, e a pessoa não sabe o que fazer. Porque a partir do momento que a pessoa perde aquele vínculo, aquela aliança com o seu Criador, ela pode esquecer. O mesmo abençoador não vai tocar na vida dela. Por isso que ele fala no versículo 4, volta lá novamente: buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face como? Continuamente. Quer dizer, eu tive vitórias no dia de ontem, mas o dia de ontem passou. O que eu venci até ontem foi para ontem. A partir de hoje eu quero ter expectativas novas. A partir de hoje eu quero me colocar diante de Deus, porque tem uma aliança. E existem coisas que eu preciso evoluir. E se eu parar agora achando que eu já sei tudo, isso que Deus tem preparado vai ficando para depois. Então vai passando para outras mãos, menos chegar na minha com toda a totalidade, né? Nós nunca devemos achar que já chegamos a algum lugar ou que somos alguma coisa. Porque tem gente que acha que ela já está no fim de carreira, né? Nós não estamos em fim de carreira. Deus tem muito mais para a gente. Diga graças a Deus. Não é à toa quando ele falou que ainda na velhice daríamos frutos. Tem gente que vai chegar na velhice, não é o fim da carreira não. Agora é hora de desfrutar. Diga graças a Deus. E lutar para que a gente continue tendo mais. Tem gente que às vezes já descansa, já entrega, já acha que é o suficiente, tem algo a mais, nós temos uma aliança, não vamos esquecer disso. Foi por isso que ele falou, olha só o que ele falou mais no versículo 5, ele diz: lembrai-vos das maravilhas que fez, dos prodígios e dos juízos de onde? Da sua boca, vós, descendência de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Quer dizer, vocês estão debaixo de uma aliança, de uma promessa. Vocês são herdeiros. Lembra o que o pastor pregou na vigília? Se sois herdeiros, né? Logo, se são filhos, logo são herdeiros. Tem promessa para se cumprir, tem obras para se realizar. Eu já fui tão abençoado nessa vida, eu acho que basta por aqui. Não basta não, Deus tem sempre mais. Glória a Deus. Eu fico olhando para o Moisés, chegando a 120 anos de idade, ainda estava querendo entrar na terra prometida. Aí Deus falou: não, meu filho, vem para cá, sobe no monte. Aí lá Deus recolheu ele. Mas isso ali foi uma escolha de Deus. Se dependesse do Moisés, ele faria o quê? Ele continuaria. Se dependesse de Moisés, ele daria continuidade, gente. Foi Deus que decidiu escolher ele para o levar. Mas se dependesse dele, com 120 anos, ele estaria conquistando o território. Deus disse: não, aprove a mim recolher. Agora é com Josué. Precisar de um homem guerreiro. Você era um homem de ensinamento. Agora precisa de um homem guerreiro para guerrear. Sua parte você já fez.
agora vem para o teu galardão aqui. Amém, gente? Interessante isso. Se dependesse dele, ele continuaria lutando, gente. Se dependesse de Moisés, com 120 anos de idade, ele estaria lá. Deus nos deu essa terra, então nós vamos entrar, perseverando. Ele olha para a terra, Deus leva ele no monte. Está vendo a terra? Essa é a terra. Você vê, mas você não vai entrar. Aí Deus recolhe. A partir dali não se vê mais Moisés. Amém, pessoal? Então guarde isso no coração. Eu vou deixar aqui com você, que eu vou para o livro de Samuel, né? Que é o que nós estamos estudando sobre Davi. Primeiro livro de Samuel, capítulo 23. Davi estava debaixo dessa aliança. Ele estava debaixo dessa aliança. Ele era descendência de Abraão. Ele vinha debaixo dessa promessa. Primeiro livro de Samuel, capítulo 23. Eu vou ler com você o versículo 1. Aqui no versículo 1, você vai observar que o Davi ele vai tomar uma atitude de lutar, de defender um território. Só que nessa época, onde vai estar descrito aqui o capítulo 23, nós vamos estudar, ele ainda não tinha a coroação de rei sobre a sua cabeça. Ele ainda não era um rei, né, nomeado ali diante do povo. Ele tinha uma unção sobre ele. Você vai lembrar que no capítulo 16 desse primeiro livro de Samuel, Deus leva lá o profeta, né, o homem de Deus, fala, vai na casa de Jessé e você vai ungir um dos filhos de Jessé como rei. E apareceram lá os 6 filhos de Jessé, né? Apareceram lá todos eles, menos o Davi, que estava lá no pasto. Deus olha, não, nenhum desses não. Nenhum desses aí. Ah, tem mais alguém? Tem. É o menino que está lá cuidando das ovelhas. Pois traz, ninguém vai sentar à mesa para comer antes que ele chegue. Quando ele chega lá, Deus mostra para o profeta Samuel. É esse, pode ungir. E ele recebe uma unção. Isso no capítulo 16. O tempo vai passando, ele foi se aproximando do rei. E aí ele já começou a fazer algumas coisas. Ele vence lá o Golias, você já conhece a história. E ele começa a ficar ali como soldado do rei, a serviço de Saul. Aí vem o capítulo de número 23, versículo 1. Diz assim: E foi anunciado a Davi, dizendo, eis que os filisteus pelejam contra quem? Contra Keila, e saqueiam as eiras. Esse território de Keila era um local que pertencia a Israel, né? Israel havia conquistado aquele território, pertencia a eles, então estava debaixo da custódia deles. 2. E consultou Davi ao Senhor, dizendo, irei eu e ferirei esses filisteus? E disse o Senhor a Davi, vai e ferirás os filisteus, e livrarás a quem? Aquele. Preste atenção no detalhe muito importante. Ele tinha uma unção sobre ele. Ele estava debaixo de uma aliança que Deus havia feito com seus antepassados. E ele sabia disso. Até aquela altura do campeonato ele não era rei. Repito o que eu falei agora há pouco. Mas ele era um guerreiro. Um homem que estava a serviço do rei. Chega aos ouvidos dele uma causa, uma situação. Um dos nossos territórios aqui está sendo sitiado pelos adversários. Os filisteus chegaram até lá e eles estão querendo fazer o quê? Saquear. Eles já começaram a saquear, eles vieram para subtrair. Na hora que ele recebe aquela informação, ele poderia ter olhado para as vitórias que ele já teve anteriormente e poderia ter pensado, eu já venci urso, já venci leão, já venci Golias, já venci tanta coisa, nós vamos lá, nós vamos derrotar esse inimigo e acabou. Ele toma uma decisão muito importante no coração dele. Ele consulta a Deus e ele pede uma direção. Ele já tinha tido muitas vitórias, pessoal. E ele tinha uma aliança com Deus. Só que ele entendia que diante de qualquer situação, ele precisava pedir direções para Deus. Ele não iria mover absolutamente nada só por causa da necessidade. E quantas pessoas tomam algumas decisões erradas por conta de uma necessidade? Ela descobre um telhado aqui para para tapar um buraco ali. Você entendeu a questão, né? Ela descobre um buraco aqui para tapar uma situação ali. Depois ela não sabe o que vai fazer.
ele fala com Deus. Ele disse: Senhor, eu irei e ferirei esses filisteus? O que o Senhor me diz? Força para vencer os inimigos ele tinha. Habilidade, capacidade para isso ele possuía. Naquela época ele estava ali guerreando, e o exército de Israel não era qualquer um, ele já tinha força bélica contra os adversários. Só que ele entendeu, não é na nossa força, não é na nossa capacidade, não é naquilo que eu simplesmente sei, mas eu preciso de uma direção. Eu tenho uma aliança, eu preciso de uma direção dele. Eu não faço nada por mim mesmo, eu faço sempre debaixo da aliança. Eu faço qualquer coisa, eu movo qualquer situação, mas debaixo de uma ordem, debaixo de uma direção. Aí ele vai falar, versículo de número 3. Porém, os homens de Davi lhes disseram: eis que tememos aqui em Judá, quanto mais indo aonde? Aquele, eles tinham medo de enfrentar os filisteus, contra os esquadrões dos filisteus. Então Davi tornou a consultar ao Senhor, e o Senhor lhes respondeu e disse: levanta-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus aonde? Presta atenção no detalhe. Davi tinha ali algumas pessoas, alguns guerreiros que iriam com ele. Tinham pessoas que eram os valentes de Davi. Você já ouviu muito falar sobre os valentes de Davi, né? Eram os homens que eram valentes de Davi. Que no dia em que eles estiveram na pior situação, o Davi os liderou. E eles se tornaram fortes. Se tornaram tão grandes que um homem só daqueles que trabalhava com Davi, que eram dos servos de Davi lá, guerreava contra 1000 homens. O cidadão era poderoso, é, mano? Tudo ali pela graça de Deus, pelo poder de Deus estava sobre a vida deles. Aí eles falam o seguinte: olha, alguns dos homens lá que estavam lá disseram: nós tememos lutar contra eles aqui. Né? Eles tinham receio de lutar contra os filisteus ali. Aí Deus dá uma ordem para o Davi: vocês vão lá para o território e vocês vão ficar lá. Esperem lá, porque vocês lá vão derrotar os filisteus. Pode ir, porque a vitória é de vocês. Agora o Davi tranquiliza o coração dele. Ele sabe, eu não vou fazer uma coisa do jeito que eu quero. Eu vou fazer baseado na direção que ele está me dando. Eu tenho uma aliança com ele. Eu não vou fazer nada sem a direção dele. E tem gente que infelizmente erra por isso. Porque ela tem uma aliança às vezes com alguém, tem um acordo com alguém, e ela faz a coisa sozinha, sem conversar com aquela pessoa que ela tem acordo. Em primeiro lugar, a nossa aliança é com Deus. Mas tem gente que fez sociedade. Tem gente que fez sociedade com alguém. Se você fez sociedade, tudo tem que ser compartilhado. Não existe nada só meu. Existe uma aliança que eu fiz. Entende isso? Existe uma aliança que eu fiz. Você trabalha num lugar, eu fiz sociedade com uma pessoa aqui. 50% para cada, né? Você fez uma aliança. Ou 70% e 30% para o outro. Fez uma aliança. Qualquer acordo que for feito tem que entrar num consenso. Se eu não quiser entrar em consenso com ninguém, eu tenho que ser individual, né? Eu tenho que ser individual. Mas mesmo assim, sendo individual, tem que pedir direção para quem? Para Deus. Eu não sei o dia de amanhã. Eu não sei o que está por detrás de uma aliança que eu queira fazer, por detrás de uma negociação que eu queira realizar. Só Deus sabe. E Ele quem vai me dirigir naquele negócio. Então ele vai, pede uma direção e Deus dá. Deus fala, o Senhor lhes disse, respondeu: levanta-te e desce a Keila, porque te dou os filisteus aonde? Na tua mão. Quer dizer, eu tenho uma aliança contigo, Davi. Você fez uma aliança comigo. Você me perguntou, eu vou lá contigo e vou te dar a vitória. Pode ir. Eu fico imaginando, quando nós recebemos, quando nós temos confirmação direta de algo, a gente vai sem medo. Não é? Quando você tem uma direção, quando você recebe de Deus, ou quando você está debaixo da autoridade de alguém, e aquele alguém te dá um ok, te dá um aval, você vai lá e faz a coisa com toda confiança. Você está debaixo de uma ordem. Você está cumprindo, você está respeitando uma direção. Não tem como dar errado. É diferente quando a pessoa vai do jeito dela. Ela vai sozinha do jeito que ela acha que é correto. Aí ela não tem segurança. Aqui o Davi poderia ir com toda segurança. Porque foi Deus que mandou ele ir. Ele disse, o inimigo, os filisteus, eu vou entregar onde? Nas tuas mãos. Fica tranquilo. Assim como as coisas que
Deus coloca diante de nós hoje, às vezes até as afrontas que se levantam. Você ouviu aqui alguns dias atrás, as afrontas que se levantam são o quê? São uma oportunidade da gente evoluir. E essa afronta aqui era mais uma oportunidade para o Davi e os guerreiros de Davi fazer o quê? Evoluir. O Davi tinha recebido uma unção. Ele ainda não era rei, coroado como rei, mas ele estava se preparando para isso. E aquela era mais uma etapa que Deus daria a vitória para ele, preparando ele para o futuro. E quem sabe as lutas que você está enfrentando hoje não seja essas etapas de evolução que Deus está colocando, né? E às vezes ficamos tristes, resmungando, perguntando, Deus, por quê? Não, está vindo, Senhor, qual a direção para mim hoje? Veio a situação. Como é que eu resolvo? É diferente. Eu não estou reclamando da luta que está vindo. Eu estou perguntando para Deus o que Ele quer que eu faça para resolver aquele problema. É diferente. Tem muita gente por aí que é o murmurador. Ah, na minha vida todo dia é luta. Não é por esse lado que a gente tem que ver as coisas, né? Tem coisas que ainda não chegou nas nossas mãos e não é para a gente ficar resmungando. Por que está demorando tanto? É para a gente estar ligado com Deus, se preparando. Coisas grandes Deus não vai colocar na mão de gente pequena. Tem que ter isso aí bem confirmado dentro do nosso coração. As coisas maiores, elas virão para as pessoas que tiverem maior estrutura. Não adianta a pessoa achar que ela vai ganhar 10 mil reais de uma hora para outra sem fazer isso aqui, ó. Sem ter que lidar com problemas todos os dias. Sem ter que lidar com situações a todos os momentos. Sem saber resolver bronca. As pessoas que não querem problema podem se acostumar com receber um salário. Porque quem quer bronca para resolver sabe que vai ter muita situação, mas sabe que vai valer a pena, vai ter mais, né? Vai alcançar mais. Quanto mais é dado, essa é a palavra que não vai falhar. Quanto mais é dado, mais é cobrado, né? Quanto mais é entregue, mais tem cobrança, mais tem responsabilidade, mais a pessoa precisa estar pronta para saber responder, para saber se defender, para saber lidar com as situações. Lidar com pessoas não é uma tarefa fácil. Todo mundo já percebeu isso, né? Lidar com pessoas não é uma tarefa fácil. Tem que ter todo um remanejo. Tem que ter todo um zelo. Tem gente que, se você falar um pouquinho no tom mais alterado com ela, no calor da situação, ela acha que você está brigando com ela. E você não está brigando. Você só está passando a informação de uma forma mais agressiva. Você não está brigando. Entende? E tem gente que gritou comigo e chora, aquela coisa toda. A gente tem que saber lidar com tudo isso, né? Aí o Davi vence. Versículo 5. Olha só que interessante. Então Davi partiu com seus homens a Keila e pelejou contra os filisteus e levou os gados e fez grande estrago entre eles. E Davi livrou os moradores. Ele foi lá e ele sabia. Eu vou lá só para executar o que tem que ser executado. Porque a vitória eu tive quando o Senhor falou que era para mim ir, que Ele me deu na minha mão. Glória a Deus. A partir do momento que Ele disse, pode ir que eu dou a vitória na tua mão, ele ia tranquilo. Chega lá, já começa logo a resgatar os gados, né? O gadozinho dava um dinheiro, dava ou não dava? Se o inimigo levasse lá, subtraísse, comesse as carnes, eles iam ter o quê? Chega lá, resgata os gados, resgata as pessoas e livra a cidade ali de ser saqueada. E Deus foi com ele naquele negócio. Agora, falei para você, isso aconteceu com ele antes dele ser rei. Ele já estava numa evolução, numa preparação. Aí eu vou com você para o segundo livro dos reis, né? O segundo livro de Samuel, perdão, capítulo 5 agora. Vocês passam algumas páginas aí, a história vai avançando. A história foi avançando, Davi foi buscando direção. O Saul morreu. Quando você sabe que o Saul morre, quem que assume o reinado? Davi. Assumiu o reino. Chegou o tempo da evolução para o Davi. Diga glória a Deus. Está chegando o tempo da sua evolução também. Amém, irmãos? Diga, para todos nós aqui vai ter evolução. Glória a Deus. Inclusive para a gente, os pastores também, né? A gente tem que evoluir, né, pastor? Não, tem que evoluir.
vamos evoluir. Então, chega o tempo da evolução para a vida de Davi. Ele já vinha numa preparação. Ele recebeu aquela unção de rei, mas ele ficou de braço cruzado? Não. Ele foi trabalhando. Ele foi vivendo dia após dia. Todas as situações que chegavam, ele estava sempre disposto a resolver. Vinha uma batalha aqui, quando veio o Golias lá, ele olhou para aquele circunciso filisteu. Mas quem é esse caboclo que quer ficar se levantando contra o exército do Deus Altíssimo? Ele foi para cima com tudo. Ali eu acredito que foi uma das provas de confirmação. Que ele já estava se preparando, já estava ficando pronto para assumir a coroa de rei. Que o rei mesmo não tinha coragem de lutar, e ele teve. Aí olha só, segundo livro de Reis, capítulo 5, versículo 17. Eu vou ler com você a partir do versículo 17. O Davi já foi constituído rei sobre Israel. Ele começa a ter uma série de filhos em Jerusalém, que nasceram lá, né? Em Jerusalém. Porque o homem próspero tinha muito filho naquela época, né? E hoje também, diga graças a Deus. E pastor, eu que tenho pouco, você também é próspero. Não tem esse negócio não. Quem tem pouco, quem tem muito filho, vai ser próspero. Deus vai dar a condição de ser criado da melhor maneira possível, dando o melhor para eles. Aí vem o versículo 17. Ouvindo, pois, os filisteus que haviam ungido Davi rei sobre Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi, o que, ouvindo Davi, fez o quê? Desceu a fortaleza. Presta atenção no detalhe, ele se torna rei de Israel, e agora, quando os filisteus, que era o maior inimigo do povo naquela época, do povo israelita, eram os filisteus. Eles descobrem, Davi se tornou rei, Saul morreu, né? Saul não era muito guerreiro, ele ficou muito tempo da vida dele só perseguindo os outros, ao invés de trabalhar. É aquele tipo de gente que ao invés de trabalhar, fica perseguindo a vida dos outros, né? Era o Saul. Ao invés de lutar, ao invés de crescer na vida, ficava perturbando o juízo dos outros. Morreu. Esse tipo de gente vai morrer, diga graças a Deus. Não fisicamente não, ele vai se converter antes de morrer, para não ir para o inferno. Mas ele vai tomar aquela decisão, assume o reino. Quando os inimigos olham, rapaz, o Davi que assumiu o reino. É, rapaz, o Davi. Davi que assumiu o reino, não tinha nenhum filho de Saul para assumir. Saul não tinha mais uma descendência forte. Deus falou lá atrás, se ele tivesse feito o correto, ele teria confirmado a descendência dele para sempre. Mas como ele fez errado, a descendência dele não continuou. Depois dele acabou. Não tinha mais sucessão para Saul como rei de Israel. Davi foi ungido. Aí Davi recebe aquela autoridade, é coroado diante do povo, as pessoas o reconhecem. Esse é o nosso rei. Aí Davi gera muitos filhos, aquela felicidade toda. Só que aí começam a vir as perseguições. Ele recebe o cargo máximo de Israel e começam a vir afrontas maiores agora e de forma direta. Que você leu comigo aqui no versículo 17, novamente. Ouvindo, pois, os filisteus que haviam ungido Davi, rei sobre Israel, todos, olha só esse detalhe, todos os filisteus subiram em busca de Davi. Quer dizer, não foi só um homem, não foi só um guerreiro, não foi só uma quantidade de pessoas. Quando fala todos os filisteus, está falando de milhares de pessoas, milhares de guerreiros, que se opunham, né, ao reinado de Davi. Disseram, nós vamos matar esse infeliz. Ele está se tornando rei agora, nós não vamos deixar ele criar asa não. Como guerreiro, ele já era diferenciado. Agora como rei, como é que ele não vai ser? Vamos atrás dele para matar ele enquanto antes. É isso que você tem que entender hoje também, gente. Você vai começar a crescer na vida e vai começar a vir situações. Vai começar a surgir lutas. Vai ter gente querendo tirar proveito em cima de você. Vai ter gente querendo falar contra. Vai ter gente querendo botar defeito. E sempre é assim. Sempre é assim. Eles tentaram barrar de todo jeito. Você acha que com Davi foi assim, comigo, com você vai ser diferente? Provavelmente não. Você vai crescendo, as pessoas começam a te criticar. As pessoas começam a falar contra. As pessoas começam a maldar sobre você. Não tem nada a ver. Você está fazendo tudo certinho. Mas é só com o intuito de te enfraquecer. E o Davi não ficou fraco. Davi ele vai para um local onde era a fortaleza lá, para que ele possa buscar direções sobre como lidar com aquela situação. Ele estava crescendo, mas agora ele precisava lidar com aquela situação. Antes ele era um soldado.
Agora ele era o quê? Era rei. Como soldado era uma coisa, agora como rei é outra. Tem gente que precisa entender essa diferença. Quando éramos funcionários de alguma coisa, éramos uma coisa. Agora, quando nós nos tornamos, né, o líder, o gerente, o chefe, a partir de agora as coisas mudam, gente. Deve mudar a nossa mentalidade, a nossa forma de ver as coisas deve mudar também. As coisas devem ser diferentes. Então ele vai começar a entender isso agora com mais força. Depois se torna rei. Mas tem uma diferença na vida de Davi. Qual era? Versículo 18. Versículo 18. E os filisteus vieram e se estenderam pelo vale dos Refaíns. 19. E Davi consultou a quem? Mas leia comigo mais forte. E Davi consultou o Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus, entregar-mo-ás nas minhas mãos? E disse o Senhor a Davi: sobe, porque certamente os entregarei aonde? Nas tuas mãos. Você percebe, nós lemos aqui alguns minutos atrás, que antes dele ser coroado como rei, antes dele ser confirmado como rei, quando era um soldado, ele pedia direção, ele consultava. Mesmo já tendo tido vitórias, mesmo já tendo tido algumas experiências, mas ele sabia que aquilo era algo novo, precisava de uma diferença, precisava de uma palavra de autoridade. Agora, depois que ele já é rei, depois que ele já é constituído ali diante das pessoas, todo mundo o reconhece como soberano naquele lugar, ele mesmo assim se coloca diante de Deus e pede uma nova direção, consulta. Ele lembra: eu tenho uma aliança. Antes de eu ser rei, eu já tinha uma aliança. E é isso que os crentes precisam entender hoje para chegar mais longe. Que antes de qualquer coisa que eu for fazer, eu tenho que lembrar que eu tenho uma aliança. Vão me chegar com uma proposta. Eu vou lembrar que antes de receber qualquer proposta, eu tenho uma aliança. Porque no momento das necessidades nós somos tentados, gente. O diabo coloca cada proposta maligna. E se nós não vigiarmos, vamos crescer os olhos sobre alguma coisa, achando que vamos ter algum proveito. E aquilo pode ser a oportunidade da nossa queda. Pode ser a oportunidade da nossa destruição. Pode ser que a aliança seja quebrada. E se a aliança for quebrada, esquece a evolução. Esquece a evolução se a aliança for quebrada. Eu tenho uma plena consciência de falar de mim, né? Para não falar de ninguém. Como ministro do Evangelho. Se eu cometer qualquer erro, se eu falhar em qualquer situação, tudo aquilo que foi trabalhado durante os últimos 12 anos aqui, cai por água abaixo, ó. Estou 12 anos, né? Os 12 anos que eu estou aqui, aprendendo, trabalhando, ouvindo, auxiliando, ajudando, isso vai por água abaixo, ó, em instantes. Todo tempo de evolução, todo aprendizado, vai embora. Vai embora. Davi entendeu. Não. Vou consultar o Senhor. O que Deus disse para ele? O que Deus disse para ele na parte aí do final do versículo? Subirei contra os filisteus, entregar-me das minhas mãos. E disse o Senhor a Davi. O que ele disse? Sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas suas mãos. 20. Então veio Davi a Baal-Perazim e feriu-os ali Davi e disse: rompeu o Senhor a meus inimigos diante de mim, como quem rompe as águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. E deixaram ali os seus ídolos, e Davi e os seus homens os tomaram. E os filisteus tornaram a subir, e se estenderam pelo vale dos Refaíns. E Davi fez o que novamente? Consultou o Senhor, o qual disse: não subirás, mas rodeia por detrás deles, e virás a ele por defronte. Ele venceu aquela primeira batalha. Destruiu ali uma porção de filisteus. Só que ficou muita gente viva ainda. Você vê que o inimigo, a porcentagem deles eram tão grandes, que ele conseguiu aniquilar uma parte, mas teve alguns que conseguiram fugir, e logo em seguida se levantaram novamente. E quando se levanta de novo, ele não pensa: eu já venci, vou vencer de novo agora. Como tem muita gente que vou usar esse termo aqui, não sei nem se existe, muita gente que é afobada.
né? A gente usa no nosso popular aqui. Muita gente que é afobada. Ela chega, ontem eu consegui tanto, hoje eu vou conseguir de novo. Chega lá de supetão sem fazer uma oração. E quando ela olha, ixi, ontem foi tão bom, hoje foi tão devagar, deve ter sido por causa do carnaval. Foi não. É porque faltou uma consagração, faltou uma oração, faltou uma direção. Porque com ou sem carnaval nós vamos crescer. Com ou sem crise nós vamos estar por cima. Glória a Deus, gente. Nós não dependemos disso. Nossa vitória vem do Senhor. Ele supre. Ele pode fazer isso aqui, ó. E supre a nossa necessidade. E honra o nosso trabalho. E multiplica a nossa renda. E faz aquilo que estava distante chegar perto. Ele faz. Tudo é dele. Aí ele vai, pede uma direção e Deus fala para ele: agora você não sobe. Aí Deus vai dar uma nova direção. Mas rodeia por detrás deles e virás a ele por defronte das amuletas. Quer dizer, você não vai por frente, você vai ficar aqui por trás e vai esperar. E se ele tivesse ido de supetão, de peito aberto? Podia morrer, podia dançar, né? Ou é alguma das opções aqui? Podia morrer, poderia dançar, poderia passar por apuros, como passou por apuros Josafá no tempo da sua vida, que ao invés de consultar a Deus primeiro, ele fez uma aliança lá. Ele consultou a Deus, ele pediu para consultar a Deus. E o Acabe não quis consultar a Deus. Não, aquele cara sempre fala mal de mim, que era o profeta, né? Não é que o profeta falava mal do Acabe, é que o Acabe só fazia o errado. E o profeta ia contra o errado. Aí o Josafá vai lá, faz uma aliança com o Acabe bota ele na frente da guerra para matar. O coitado do Josafá. Bom que o Josafá tinha uma aliança com Deus, pediu misericórdia, e aquilo que era para atingir o Josafá acabou atingindo o Acabe e matando o Acabe. Mesmo que ele não tivesse com a vestimenta de rei, né? Ele estava só como um soldado comum, pois a flecha foi justamente nele. E Deus faz justiça. Amém, gente? Se tiver coisa sendo preparada contra ti, Deus vai fazer voltar contra o inimigo. Agora tem que ter uma vida no altar, tem que ter aliança. Tem que ter essa aliança. Aqui não tem abertura não, diabo. Aqui eu tenho uma aliança com Deus. Para a gente terminar, versículo seguinte, 24. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pela copa das amoreiras, então te apressarás, porque o Senhor saiu, e então diante de ti aferiu o arraial dos filisteus. E fez Davi como o Senhor lhe tinha ordenado, um rei obediente, né? E feriu os filisteus desde Geba até Gezé. Ou seja, tudo que ele tinha para vencer, tudo que ele tinha para conquistar, Deus foi fazendo ele conquistar. Ele tinha uma aliança, gente. E ele respeitava essa aliança a qualquer custo. Antes de ser rei, antes de ser autoridade, ele consultava. Depois de ser autoridade, consultava do mesmo jeito. Eu, antes de ser alguma coisa, tinha uma vida de obediência. Depois que eu se torno alguma coisa, eu tenho que entender que é apenas um cargo. Que isso um dia passa. Passa ou não passa? Passa. A gente acha que vai ser para sempre? Não. Passa. Passa, pastor? Passa. A única coisa que não vai passar é a palavra. Mas o resto, as posições, a gente tem que entender que independente da posição que chegarmos um dia, continuaremos sendo servos. Não fazemos nada por nós mesmos, tudo é por Ele. Por isso que lá no Salmo 105, para a gente terminar, versículo 4 de novo. Salmo 105, versículo 4 de novo. O que ele diz? Salmo 105, versículo 4. Buscai ao Senhor e a sua força. Buscai a sua face continuamente. Por quê? No 5. Lembrai-vos das maravilhas que fez, e dos prodígios e dos juízos da sua boca. E nós estamos lembrando hoje de quem Davi era e de quem Davi se tornou. Mesma coisa com a gente. Ele venceu aquele gigante ali, um processo de evolução na vida dele. Ele não teria coragem de enfrentar se ele não estivesse evoluindo com Deus. E hoje é a mesma coisa. Você bota metas altas para si mesmo e espera que alguém coloque a meta, né? Esse chefe é chato. Todo mês ele quer aumentar a meta. Às vezes é Deus nos provando, né? Deus usa até o ímpio lá
Ele quer fazer injustiça conosco e Deus está usando às vezes para nos promover. A gente chega lá e alcança a meta e esfrega na cara dele. Tá aí, ó. Não é por mim não, foi Deus que me deu. Igual o irmão Lázaro, né? Oh, de quem é a sua vida? Né? Aí, e o que eu recebi? Foi Deus quem me deu, foi Deus quem me deu. Tudo que eu tenho foi Deus quem me deu. E foi Deus mesmo quem te deu. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia. Eu quero orar com você em cima dessa palavra. Vou orar junto com o pastor Nonato. Vamos determinar a bênção na sua vida. E esse é o primeiro ponto que nós temos que levar como parâmetro. Para ter evolução, preciso ter, primeiro, aliança. Nas outras semanas nós estudaremos outras coisas. Diga graças a Deus. Vamos orar, fica de pé.